Olá, seja muito bem-vindo ao nosso workshop All on 4 da carga imediata. Essa semana vai ser uma semana incrível mesmo. A gente vai falar muito sobre técnicas de ancoragem óssea, aquelas técnicas que a gente não faz mais enxerto nos pacientes edêntulos. Então eu quero te apresentar muito disso essa semana. Vai ser uma semana incrível, onde eu quero te levar aí a desconstruir alguns conceitos que talvez você tenha há muitos anos. E esse treinamento aqui, esse workshop essa semana, ela é uma semana assim bastante eclética. Ela vai servir para aquele dentista que já é especialista em implante, para aquele dentista que de repente só fez um curso ali de implante mais reduzido, mas também é para o colega que de repente está na faculdade, não tem nem noção ainda do que vai fazer na especialização, mas já vai criando essa intimidade com o que existe de mais atual na implantodontia atual. Então a gente vai trazer muita coisa boa aqui. E aí é uma semana também que eu quero desconstruir alguns conceitos sobre essa questão de enxertos, né? O Brasil é um país que faz muito enxerto ainda, e nas reabilitações totais a gente sabe que não precisa mais, existem muitas técnicas científicas com relação a isso. Mas antes de a gente começar, eu quero me apresentar, né? Coloquei essa foto aqui, a gente sempre escolhe a foto mais bonita que a gente tem, mas então esse sou eu, meu nome é Salomão Osteto, eu sou dentista como você já, sou dentista há 25 anos e já há muito tempo que me dedico aqui na minha clínica de forma específica aos implantes dentários. Então, teve um momento da minha vida que eu passei a me dedicar só à implantodontia e hoje, atualmente, isso já faz alguns anos, a minha clínica aqui é uma clínica exclusiva para a reabilitação dos pacientes edêntulos, paciente que já perdeu todos os dentes, e a gente usa técnicas sem enxertos ósseos. Isso a gente acabou se transformando numa referência aqui na nossa região, e eu tenho muitos colegas também, alunos que já se transformaram em referências nas suas próprias regiões, e eu vou explicar o porquê, né? O Brasil é um país de edêntulos, é um país aí com mais de 30 milhões de pessoas sem nenhum dente na boca. Então essas pessoas estão ávidas por realizar o sonho de ter os dentes fixos, e a gente aqui trabalhando com a implantodontia de casos totais, eu, muitos colegas, muitos alunos, a gente tem conseguido ajudar muita gente aqui no Brasil a ter os dentes fixos de volta, e por meio dessas técnicas agora que a gente não usa mais enxerto. Então essa vai ser uma semana que a gente vai discutir isso, tá bom? Então, só para mostrar para vocês, aqui a gente tem técnicas sem enxertos ósseos, esses casos aqui são todos meus. Essa técnica que a gente vai discutir muito essa semana é a técnica All on 4, uma técnica incrível, onde a gente reabilita os pacientes com apenas 4 implantes e sem a necessidade de qualquer tipo de enxerto ósseo. Muitos e muitos pacientes que no passado, lá quando eu aprendi os enxertos, eu realizava enxertos para esses casos, e hoje a maioria deles a gente não faz mais enxerto. E eu espero que você, essa semana então, venha comigo para que a gente possa fazer isso aqui por eles, por esses pacientes, por esses 30 milhões de pacientes edêntulos que tem no Brasil. Reabilitar sem enxertos todos os pacientes meus, que, lógico, que autorizaram o uso da imagem, né? Então, agradeço a todos eles por isso, porque eles realmente foram reabilitados em aproximadamente uma semana e sem enxertos ósseos. E o que eu venho falar aqui essa semana é a implantodontia que eu executo, é a minha verdade, é o meu dia a dia. Eu não estou inventando nada, são técnicas científicas. Então, o que eu vou falar tudo essa semana é o que eu vivencio. Então, todo paciente que eu mostrar aqui me autorizou a exposição de imagens. Eu não vou mostrar nenhum caso que não foi eu que realizei. Talvez um aluno ou outro ele me permita, só para mostrar como é que eles estão evoluindo também na implantodontia de casos totais, mas tudo que eu mostrar aqui é meu, é caso meu. Como, por exemplo, aqui o Valdecir é um paciente muito legal, né? Um paciente que procurou 4 dentistas, paciente que tinha uma periodontite bastante avançada. Eu não tenho o caso dele aqui da fotografia intraoral, mas não tem problema. O Valdecir estava com uma periodontite muito avançada, procurou vários dentistas, todos indicaram enxertos ósseos. Então ia ter que fazer enxerto ósseo, ia ter que aguardar 6 meses, aí ia depois fazer os implantes, de 6 a 8 implantes, ia aguardar mais 6 meses. Então o Valdecir ia passar por um tipo de tratamento muito executado aqui no Brasil ainda, que é um tratamento de enxertos ósseos em reabilitações totais. E o Valdecir é um cara que ele tem um alto cargo numa empresa muito importante aqui no Brasil, é uma multinacional, e ele não podia se dar o luxo de ficar durante 6 meses usando uma prótese provisória para depois fazer os implantes e ficar mais 6 meses usando uma prótese provisória de colocar e tirar. Não é o perfil dele. E a gente conseguiu reabilitar o Valdecir pela técnica All on 4, 4 implantes em carga imediata. O Valdecir foi reabilitado em uma semana praticamente, e aí o resultado antes e depois. Então vocês imaginem a felicidade do Valdecir obtendo esse tipo de resultado. Essa aqui é a Jussara. A Jussara também, uma paciente lá que veio lá de Florianópolis,
Me encontrou nas redes sociais, porque hoje em dia os pacientes, quando eles precisam de tratamento, eles vão até as redes sociais. Ela descobriu que eu trabalho sem enxertos ósseos há muitos anos, uma periodontite agressiva, muita mobilidade também. E da mesma forma, a Jussara foi orientada a fazer alguns enxertos, muito tempo esperando até o tratamento ficar pronto. E a gente reabilitou a Jussara também pela técnica All-on-4. O tratamento dela demorou 8 dias. E a Jussara hoje, ela é assim praticamente ela divulga o meu trabalho, ela simplesmente se dispõe a entregar o telefone particular dela para todos os pacientes que estão em dúvida sobre realizar o tratamento ou não. Então, a Jussara é uma paciente minha, eu não pago nada para ela, né? Eu não tenho nenhum vínculo com ela simplesmente faz de gratidão pelo que eu fiz por ela. Porque realmente a autoestima é uma coisa que a gente observa muito nas pessoas. A Roseli é outra paciente também. A Roseli, ela é um caso clássico daquilo que acontece com muitos dos nossos pacientes, né? O paciente, quando ele vem no consultório e ele já perdeu os dentes há muitos anos, as histórias são muito parecidas, né? A Roseli, ela perdeu os dentes com 12 anos de idade. Ela foi no dentista, morava no sítio, o dentista tirou todos os dentes, já colocou uma prótese com 12 anos. Então, a Roseli, dos 12 aos 50 anos, ela tinha esse sorriso aqui, E ela chegou na minha clínica também, olha, eu quero realizar o meu sonho de vida. A Roseli é uma pessoa bem-sucedida, é uma pessoa que tem família, é uma pessoa que construiu muitas coisas na vida. Mas esse tipo de paciente, esse perfil de paciente, ele tem essa lacuna, ele tem esse sonho que não foi resolvido ainda. E aí ela veio aqui, também da mesma forma, já chegou me falando que não queria fazer enxerto ósseo, ela já chegou bem enfática, eu não vou fazer enxerto. E a gente conseguiu reabilitar a Roseli também, aproximadamente 10 dias, ela já estava com esse sorriso aqui. Então, muito gratificante. Essa é a Rosângela, então são muitos casos, eu vou trazer alguns aqui. A Rosângela, da mesma forma, uma paciente de Jaraguá do Sul, diretora de uma escola, perdeu os dentes com 10 anos de idade. E aí eu reabilitei a Rosângela e o que ela falou para mim foi incrível. Ela falou assim, Salomão, nos últimos 2 meses eu sorri mais do que nos últimos 20 anos da minha vida. Então, esses são casos e casos e casos que eles se repetem, né? Eles se repetem. As pessoas que nos procuram, elas têm esse perfil muito semelhante de ter essa lacuna, de querer realizar esse sonho. E a implantodontia de casos totais, que é a implantodontia que a gente vai discutir muito durante esse workshop dessa semana, ela nos permite realizar os sonhos dos pacientes de forma simples, de forma rápida, de forma segura e de forma previsível. Porque eu sei que você e eu, né, o que a gente quer? A gente quer dormir à noite bem, a gente quer botar a nossa cabeça no nosso travesseiro e dormir em paz. Então essas são técnicas que nos permitem isso e eu vou mostrar muito bem isso para você, tá? Porque é muito bem consolidada na literatura essa técnica, são 25 anos de consolidação de toda a literatura científica. Então, quero mostrar para você, falar um pouquinho da minha história, quero contar para você um pouquinho da minha história. A minha história, ela é comum de muitos dentistas quando começam também. Então eu sou dentista há 25 anos e nem sempre, né, eu fui um reabilitador de pacientes edêntulos, sem enxertos. Então a minha história foi uma história semelhante à de muitos colegas que começam. Então a minha curva não foi uma curva ascendente, bonitinha, né, o sucesso profissional acontecendo. Eu tive muitos altos e baixos. Então eu já trabalhei com odontologia móvel, eu já trabalhei em trailer, né? Eu era funcionário do SESI quando eu comecei na minha profissão, trabalhei dentro de um trailer, a gente ia em várias empresas atendendo os pacientes e eu realmente já atendi muitos convênios também. Quando eu estava na minha profissão ali, eu me formei em 1996, quando eu fiz 5, 6, 7 anos de profissão, eu percebi que meio que eu estava engatinhando, sabe? Eu acreditava que para a gente obter o sucesso na profissão, a gente tinha que trabalhar muito, trabalhar até a exaustão. É isso que eu acreditava. Eu acreditava no valor do trabalho. Não que eu não acredite hoje em dia, também acredito no valor do trabalho. Mas eu não conseguia trabalhar de forma inteligente. Eu atendia muita gente por dia e no final do mês eu não via um crescimento do meu consultório, da minha clínica. Então eu já tive o hábito de ter muitos convênios e esses convênios eles eram funcionários de empresas, né? Muitos pacientes eram funcionários de empresas, eles só podiam ir lá no meu consultório depois do horário de trabalho deles, depois das 18 horas e ser atendido aos sábados. Então eu já cansei de trabalhar no meu consultório até as 9, 10 horas da noite. Durante um período longo da minha vida, eu digo longo, foram 3 anos, eu atendi todos os sábados até as 17 horas. Então quer dizer, eu me matava de trabalhar. E isso chegou um determinado momento que me levou a uma estafa, né? Uma estafa. A saúde, ela paga um preço, né? E foi isso que aconteceu. E o auge, né? O auge que eu preciso contar isso para vocês, o auge
Foi quando eu estava lá no meu consultório, era uma sexta-feira, eu acho que já era umas 7 horas da noite. Era o meu último paciente, era um paciente de convênio. E eu lembro que nesse momento, esse paciente que ia entrar, eu olhei pela janela, ele estava tomando cerveja e fumando um cigarro. E ele deu o último gole de cerveja, jogou a lata no chão e amassou, deu uma tragada no cigarro, apagou o cigarro no chão e entrou na minha clínica. Então, a partir daquele momento, eu senti que eu era um profissional que eu não estava me valorizando, né? Eu estava simplesmente me matando de trabalhar, não estava obtendo resultado. Aí eu tomei uma decisão, resolvi abandonar a maioria dos convênios que eu tinha e pensei, não, meu objetivo agora é estudar. Eu fui estudar, eu fui me dedicar à implantodontia, que já era uma paixão, eu já gostava muito de cirurgia, fui atrás da implantodontia e aí fiz a especialização, né? Entrei numa especialização de implantodontia. E na especialização já tudo começou a mudar, eu comecei a ficar apaixonado pela área da implantodontia e foi uma implantodontia onde eu tive grandes mestres, mas foi uma implantodontia voltada para aquela que hoje em dia é normal aqui no Brasil, né? 95% das especializações do Brasil, elas são voltadas para os enxertos ósseos. E essa também foi a implantodontia que eu aprendi. Eu aprendi que não existia carga imediata em maxila, que seria raro. Ou, se a gente fosse fazer uma carga imediata em maxila, a gente tinha que colocar vários implantes. Olha só esse caso aqui, esse caso é meu. É o meu primeiro caso de carga imediata em maxila. Mas olha só a minha filosofia da época. Era uma filosofia que a gente colocava o máximo de implantes possível. Então foram 7 implantes em maxila. Coitado desse meu paciente, né? Nunca pôde higienizar. Olha só, nunca pôde higienizar. Tem vários erros de conceito aqui, tá? Eu não aproveitei toda a altura óssea existente. Foi feita a carga imediata. Eu não regularizei rebordo. Eu não tirei osso. E aí, isso fez com que a prótese tivesse uma gengiva, uma altura gengival da gengiva artificial muito pequena e ainda essa gengiva teve que ser levemente côncava. Por quê? Porque eu não regularizei rebordo, eu não tirei osso. E isso fez com que o paciente tivesse a gengiva levemente côncava. Então, erros que a gente comete quando a gente não tem os conceitos de ancoragem óssea. Então, na minha vida profissional, né, tudo teve uma mudança muito radical mesmo quando eu fui para Bauru. Então, fui lá fazer o mestrado em Bauru com o nosso grande mestre, professor Franciscone. O professor Franciscone, ele faleceu recentemente, né? Então foi uma das maiores perdas que a gente teve aqui no Brasil, eu acho. Particularmente para mim, eu fiquei realmente muito triste, porque o professor Franciscone foi o meu mestre mor, digamos assim. Ele foi o meu coordenador de mestrado, o meu coordenador de doutorado. Então, uma homenagem ao nosso grande mestre Franciscone. E lá em Bauru foi que eu comecei a aprender as técnicas de ancoragem. Eu tive muita sorte, porque quando eu estava lá no mestrado, o próprio Paulo Maló, que é o criador da técnica On4, o Paulo Maló de Portugal, estava fazendo o doutorado dele com o professor Franciscone. Então a gente estava vivendo um ambiente lá em Bauru, um ambiente todo voltado para as técnicas de ancoragem, para carga imediata em maxilas atróficas. Então a gente vivenciou muito isso lá. E aí esse aqui foi o primeiro caso que eu realizei. Esse caso, o meu primeiro caso com 4 implantes. Aqui o pós-operatório de 6 meses. E foi bem legal essa época, porque eu lembro que lá em Bauru, no mestrado, a gente tinha clínica, a gente atendia pacientes. E esse caso foi um caso que quando eu cheguei para o professor Franciscone, eu não tenho a radiografia inicial aqui, mas eu falei para ele, professor, a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer enxertos bilaterais aqui do seio maxilar, e aí eu vou colocar blocos aqui na região anterior, blocos ósseos, e a gente vai aguardar 6 meses, depois disso nós vamos colocar 6 a 8 implantes, aguardar mais 6 meses e depois reabilitar a paciente. Esse é o meu planejamento, professor, eu falei para ele. E ele, na sua simplicidade, ele falou para mim, Salomão, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema dessa coitadinha essa semana? Faz assim, não vamos fazer enxerto, coloca os implantes aqui de trás, os posteriores inclinados, e aqui na frente, para evitar bloco, se coloca um pouquinho para trás, que é a técnica do approach palatino, que eu vou mostrar muito para vocês essa semana. E foi o que aconteceu. Então, essa paciente aqui, esse caso foi reabilitado em carga imediata em menos de uma semana. E aí, a partir desse momento, então, virou uma chave na minha cabeça e eu pensei, não, agora chegou a hora de mudar os paradigmas. Agora eu quero realizar casos assim. Então, o professor Franciscone, muito obrigado, né? Sempre na frente, que me apresentou as técnicas de ancoragem óssea, né? E é bem interessante esse caso, eu vou contar de novo. É um caso que aconteceu com meu pai, né? Durante a especialização de implantodontia, antes do mestrado, né? Logo no começo da especialização, eu levei o meu pai para fazer o caso dele, né? O meu pai estava também já perdendo todos os dentes e na especialização, né? Aquela que foi totalmente voltada para os enxertos ósseos, muito antes do mestrado, eu lembro que eu atendi o meu pai e aí eu fiz enxerto em seio maxilar
E na hora de fazer o enxerto, eu lembro que eu rompi a membrana do meu pai, eu rompi a membrana do seio. E o planejamento na hora ali foi pegar um bloco aqui do mento, parafusar dentro do seio e aí aguardar 6 meses. E o meu pai, ele já estava um pouco debilitado, o pós-operatório dele não foi legal, mas deu tudo certo. A gente esperou 6 meses, colocou 6, 8 implantes, eu lembro que foram 6 implantes, esperamos mais 6 meses e coloquei os dentes no meu pai. Hoje, quando eu vejo a radiografia do meu pai, era um caso clássico para a técnica On4, clássico. Eu simplesmente ia inclinar os implantes, ia colocar os implantes ali pelo approach palatino e meu pai certamente teria os dentes em 7 dias. Então, olha só como a implantodontia foi revolucionária, né? E aí, então a filosofia de colocar 4 implantes, essa filosofia que eu vou mostrar muito para vocês essa semana, né? A importância de reduzir o número de implantes a serem instalados, aproveitar toda a altura óssea existente, todos esses conceitos técnicos. Quem criou, na verdade, não foi o Paulo Maló, foi o nosso mestre Branemark. Então, o Branemark, esse aqui é um artigo do Svensson e do Branemark, eu não vou falar sobre artigo, não vou me apegar sobre isso, mas só falar que essa época aqui, ó, 30 anos em função, esse caso, 4 implantes com diâmetro de 3,5 por 5 de comprimento. Então, 4 implantes em mandíbula, 4 implantes em maxila, 30 anos em função, esse caso numa época em que se fazia macho de rosca em maxila. Se você não sabe o que é um macho de rosca, era tirado osso para fazer as roscas internas dentro do alvéolo. E um caso então que 30 anos em função, é claro que a gente não faz mais isso, a gente coloca implantes mais compridos, de diâmetro maior e ainda com desenho, né, macrogeometria que propicia a carga imediata. Mas só para mostrar que isso já existe há muito antigo o conceito de usar 4 implantes. Se você pega os artigos e os livros do Branemark, você vai ver centenas de casos clínicos realizados com 4 implantes. Então essa não é uma implantodontia nova. Acredito que houve uma evolução, né, com a inclinação dos implantes, a macrogeometria, conceitos novos, mas 4 implantes o Branemark já usava. E aqui então é a forma atual como a gente reabilita. Né? Vocês viram lá todos os meus pacientes, várias radiografias. Esse é um conceito que a gente pode chamar hoje de All-on-4 Standard, quando a gente reabilita os pacientes sem enxertos e aí a gente usa só implantes convencionais. Não tem nenhum tipo de implante maior, implante menor. A gente vai falar depois, mais tarde, sobre implantes zigomáticos, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, mas o foco não é esse. O foco é levar o colega dentista que trabalha com implante ou que pretende trabalhar com implante a simplificar as técnicas por uso de conceitos como a inclinação de implante, approach palatino, tudo isso eu vou falar. Então hoje, pessoal, eu quero dizer que a minha realidade realmente mudou. Valeu a pena ter estudado, sempre vale, né? Valeu a pena a especialização, valeu a pena o mestrado, valeu a pena o doutorado e hoje então eu tô aqui na minha clínica, tô no meu estúdio agora gravando aqui para você essa aula aqui na minha clínica e olha que interessante, né? Hoje em dia eu consigo me dedicar de forma exclusiva aqui na minha clínica às técnicas para os pacientes edêntulos sem enxertos ósseos. Isso foi possível porque eu entendi que o Brasil é um país de edêntulos, que o Brasil é um país de idosos e que tem muita gente precisando desse tipo de tratamento. E eu queria me transformar numa referência e eu consegui. Por quê? Porque pouca gente no Brasil trabalha com essas técnicas ainda. E é incrível, porque são 25 anos de publicações já, né, que a gente está ali com um aval para realizar essas técnicas e eu estou há muitos anos comprovando exatamente a taxa de sucesso que a gente vê na literatura, estou comprovando na minha clínica. Então hoje eu me dedico de forma exclusiva às técnicas de ancoragem. Então aqui a minha cadeira cirúrgica, eu agora consigo me dedicar só aos pacientes edêntulos. E o que isso fez de bom para mim? Né? Fez eu realizar o meu sonho de dividir o meu tempo entre reabilitar os pacientes edêntulos e o sonho de dar aula, de ensinar outros colegas. Então aqui eu estou fazendo uma aula aqui, participando de congressos, que é uma paixão. Então eu tenho essas duas paixões hoje que eu consigo realizá-las de forma muito intensa, de forma muito prazerosa, que é reabilitar os pacientes edêntulos na minha clínica e também dar aula, né? Transferir esse conhecimento para outros colegas. Agora, uma coisa muito importante que eu preciso te falar é por que você precisa aprender as técnicas de ancoragem, né? Então é isso que eu quero te mostrar nesse primeiro dia, dessa primeira aula, né? Eu quero desconstruir algumas coisas na sua cabeça. Quando a gente quer aprender conceitos novos, quando a gente quer lançar uma nova ideia na nossa cabeça, muitas vezes a gente precisa desaprender algumas coisas primeiro. A gente precisa desconstruir algumas ideias. Então esse é o meu objetivo dessa primeira aula hoje. Tem muito conteúdo que a gente vai ver ainda. Então eu quero lançar um desafio aqui, né? Quero que você me responda aqui, por que você precisa aprender essas técnicas de ancoragem? Por que é tão importante? E eu quero começar a te falar sobre a questão do paciente, né? Então o paciente. Vamos lá, ó. A Jussara de novo reabilitada. Linda, né? Linda, ficou fantástico. Reabilitada pela técnica All-on-4. O
caso reabilitado em uma semana, a imagem cirúrgica, né? A gente vai falar bastante sobre cirurgia essa semana toda. Essas técnicas são técnicas simples. Então, a técnica A14 é uma técnica simples, por exemplo. A técnica A14 é uma das técnicas de ancoragem. É uma técnica extremamente simples, porque a gente vai colocar implantes convencionais, os implantes posteriores vão ser inclinados, a gente vai usar o approach palatino, e tudo isso ainda vai nos favorecer a carga imediata, né? Que é a reabilitação do paciente em poucos dias. Então, essas técnicas simples são técnicas que os pacientes, na verdade, mais procuram. Porque nenhum paciente chega na sua clínica que fala para você, doutor, eu quero realizar enxertos ósseos, quanto mais complexo for o meu caso, melhor. Nenhum paciente quer isso. Talvez você seja como eu. Durante a minha especialização, eu adorava fazer enxerto. Eu adorava, quanto mais enxerto para mim, melhor, porque a gente tem essa veia cirúrgica de gostar de operar. Mas o paciente não quer saber disso. No dia a dia clínico do seu consultório, da sua clínica, o paciente não quer saber disso. O paciente quer um tratamento simples, um tratamento indolor, um tratamento rápido. E essa implantodontia que eu venho te trazer aqui essa semana, do workshop On-4 da carga imediata, ela vai te possibilitar isso. Então, pelos pacientes, a gente precisa aprender essas técnicas. Um outro motivo, que é um motivo muito importante, é que, por incrível que pareça, os pacientes já sabem da existência dessas técnicas. Os pacientes já sabem que as técnicas sem enxertos, elas existem, e eu posso afirmar para você, a maioria, posso dizer quase a totalidade dos pacientes hoje que precisa fazer uma reabilitação total, antes de ir para o consultório, ele vai lá no computador, ele vai lá no Google e ele escreve implantes sem enxertos. Então os pacientes, eles já procuram os dentistas que fazem as técnicas sem enxertos. Então é comum eu receber os pacientes aqui na minha clínica e eles falam, doutor, eu vim aqui porque o doutor trabalha sem enxerto. Como que você sabe? Porque eu vi no seu site. Então hoje, os dentistas que só trabalham com os enxertos nas reabilitações totais, eles perdem paciente. Por quê? Porque até mesmo os pacientes já sabem da existência dessas técnicas. A internet mostra tudo. A internet mostra tudo que existe, né? Nem tudo realmente é verdade, né? A internet não tem o conhecimento mais válido que existe, mas ela já apresenta que existem essas técnicas. E aí, uma outra razão, né, que como eu já falei aqui, é que o Brasil é um país de edentros. A gente mora num país de idosos, né? A expectativa de vida das pessoas aumenta cada vez mais. Então, cada vez as pessoas vivem mais, as pessoas elas vão adoecer mais no Brasil porque elas estão vivendo mais, e as pessoas vão ficar mais tempo sem os dentes na boca, ou pelo fato de elas viverem mais, elas vão acabar perdendo os dentes e ainda estando vivas. E as pessoas querem hoje em dia qualidade de vida. Hoje em dia não se chama mais, né, o idoso, hoje em dia é a terceira idade, um pessoal que é um grupo específico que busca também qualidade de vida. E as pessoas querem realizar o sonho de ter dente fixo. Não só, muitas vezes, por estética, mas uma pessoa que passou dos 70 anos, ela quer viver mais tempo de vida tendo prazer na mastigação. Então os pacientes buscam muito essas técnicas e muita gente nos procurando. O que eu sempre digo, a gente tem uma responsabilidade social muito grande aqui no Brasil de atender essas pessoas precisam de tratamento, então a gente tem que estar apto a ajudá-las e ao mesmo tempo, olha que interessante, isso acaba se transformando numa grande oportunidade de trabalho, porque cada vez vai ter mais gente batendo na porta da nossa clínica buscando tratamento para ter os dentes fixos. Então olha só que grande oportunidade você tem em mãos de apresentar para esse paciente técnicas atuais, científicas, simples e que você vai poder tratar esses pacientes em poucos dias. E é isso que eles querem. E aí então agora a gente tem um motivo profissional. Por que nós profissionais precisamos aprender essas técnicas? E aí, eu sempre digo, né? São técnicas altamente científicas. Essas técnicas são muito bem consolidadas, são 25 anos de publicações. Tudo que eu vou trazer para vocês essa semana, eu não inventei nada. Talvez eu tenha aperfeiçoado muitas dessas técnicas, e realmente eu fiz isso, mas eu não criei nenhuma delas. São 25 anos de artigos, eu já li praticamente todos os artigos que existem sobre as técnicas de ancoragem, os artigos mais atuais, falando sobre o follow-up, né, sobre o tempo de acompanhamento de todos esses casos, as revisões sistemáticas que a gente chama. Então você pode ficar tranquilo que tudo que eu vou te mostrar essa semana é altamente bem consolidado na literatura científica. E aí, a questão da autoestima profissional também, né? Eu venho falando para os colegas, quantos pacientes você já teve que encaminhar para o colega? De repente você não se sentiu capaz de executar o caso, ficou chateado porque perdeu o caso, porque não se sentiu capaz, achou que o paciente tinha pouco osso,
e muitas vezes é só uma questão da interpretação dos exames de imagem. Você de repente encaminhou para um bucomaxilo, e de repente o bucomaxilo levou o paciente para o hospital, e de repente fez vários blocos lá de ilíaco, sem necessidade até, né, comparando com as técnicas atuais, e de repente o paciente lá tá lá com os dentes, mas de repente até já está perdendo algum implante ou outro, ou já está com algumas reabsorções de implantes, e você nem sabe. E essas técnicas, elas permitem isso, as técnicas de ancoragem sem enxertos, elas permitem que a gente tenha mais pacientes que ficam com a gente para de perder o paciente. Isso, por quê? Porque a gente começa a interpretar as tomografias de forma diferente. Hoje, quando eu pego as tomografias lá da minha especialização e eu olho as mesmas tomografias hoje, a minha visão já mudou. A nossa visão sobre os exames de imagem mudam. Hoje, eu enxergo muito mais osso do que eu enxergava no passado. Hoje, 80% dos casos que eu tinha que fazer enxerto no passado, eu não faço mais. Por quê? Porque a minha visão, o meu conhecimento me mostra mais osso. É muito doido isso, né? É muito interessante isso, na verdade. A gente começa a mudar a nossa visão sobre a interpretação tomográfica. E uma coisa muito importante que eu preciso te falar, você que está aqui comigo nessa semana incrível, é que a técnica All-on-4 e outras técnicas de ancoragem, todas as técnicas que a gente trabalha sem enxertos, são técnicas com alto valor agregado. Ou seja, os pacientes, eles têm o sonho de ter os dentes fixos e eles estão dispostos a pagar por isso. Uma pessoa como a Roseli, que perdeu os dentes aos 12 anos de idade, ela ficou até os 50 com esse sonho. Só que ela ficou todo esse período sabendo que ela não ia fazer enxerto ósseo. Ela não queria fazer enxerto. Então, quando ela descobriu que algum dentista aqui, no caso eu, trabalhava sem enxertos, ela pensou, não, apareceu uma nova oportunidade de eu realizar o grande sonho da minha vida. Foi o que aconteceu. Então, olha só que incrível, você passa a ser muito reconhecido pelos pacientes. Eles pagam por esse tratamento, eles pagam um valor justo, você fica feliz porque você fez um tratamento de alto valor agregado, recebeu por isso e ainda fez o paciente feliz. E aí, é o que eu digo sempre, esses pacientes todos que eu tratei, todos eles tinham um sonho de ter os dentes fixos. E todos eles me pagaram para realizar esse sonho, e me pagaram muito bem. E qual é o reflexo de tudo isso? Você acha que a minha clínica, o meu consultório, ela cresceu ou ela ficou estável? Ela cresceu muito financeiramente. O que eu sempre digo é um crescimento financeiro exponencial. Agora, você começa a realizar os tratamentos e você começa a se sentir satisfeito, começa a se sentir valorizado. Por quê? Porque tudo isso se uniu nesse conjunto, você realizando um sonho, o paciente pagando por isso e você executando técnicas altamente científicas. Você consegue ver a importância de tudo isso e como tudo isso converge para o seu crescimento? Então, o resultado financeiro realmente ele vem, e ele vem rápido. Isso é muito interessante. E aí, eu quero falar uma coisa muito importante para você. Essa é uma das coisas mais interessantes das técnicas de ancoragem. Você que vai definir o mercado. As técnicas de ancoragem, elas não são técnicas para as pessoas ricas e não são técnicas para as pessoas pobres. Elas são técnicas para ambos, para todas as classes sociais. Então é o que eu sempre digo, você que vai definir o seu mercado. Olha só que interessante. Essa aqui é a Elaine. A Elaine é uma menina que ela chegou aqui na minha clínica com 21 anos de idade, ela veio do interior de Santa Catarina, uma cidade bem pequenininha, e ela veio pra cá pra tentar a vida, ela veio morar com a tia. E a Elaine não tinha condições de fazer um tratamento. A tia dela até que ajudou. Mas olha só que interessante. O que eu cobrei da Elaine foi um valor baixo. Eu cobrei abaixo do mercado, eu cobrei um valor baixo da Elaine. Por quê? Porque eu quis ajudar a Elaine. Quando ela chegou aqui na minha cidade, em Joinville, a Elaine, ela trabalhava na van e ela trabalhava no almoxarifado, ela trabalhava de madrugada. Por quê? Porque ela não podia estar em contato com o público com esse sorriso. E aí, em uma semana, a Elaine já tinha esse sorriso aqui. Hoje, quando a Elaine vem na minha clínica para a gente fazer as consultas de retorno, né, para fazer toda essa avaliação de longo prazo, esses casos já tem muitos e muitos anos, a Elaine está muito feliz, ela já tem família, tem filhos. A Elaine se transformou numa empreendedora de sucesso. Ela trabalha numa distribuição de bebidas aqui na região norte e ela é uma das líderes dessa distribuição de bebidas. Então, hoje ela é uma empreendedora de sucesso e ela chegou aqui na minha cidade praticamente uma mão na frente e outra atrás. Então, são casos de sucesso onde eu pude ajudar a Elaine cobrando pouco dela. E a gente pode fazer isso com esses pacientes. Por quê? Porque são técnicas com alto valor agregado. Você não precisa cobrar muito, mas ainda assim você vai ter um lucro grande. Você está conseguindo me entender? E por outro lado, olha só o Valdecir. O Valdecir já é um outro perfil de profissional.
de pessoa, de paciente. O Valdecir, quando ele veio na minha clínica, ele tinha um alto cargo gerencial numa empresa, uma multinacional aqui no Brasil, e ele estava com uma periodontite bem avançada, né? E essa periodontite avançada fazia ele ficar muito constrangido, ele usava prótese móvel, os dentes todos com muita mobilidade. E da mesma forma também o Valdecir foi em vários profissionais que indicaram enxertos ósseos, né? Grandes profissionais do Brasil que ele procurou para resolver o problema dele indicaram enxertos ósseos. E ele também com muito receio, mas principalmente o Valdecir não tem o perfil de pessoa que vai ficar 1 ano e meio usando uma prótese móvel, uma prótese de colocar e tirar. Ele não tem esse perfil. Ele é uma pessoa que anda em ambientes muito sofisticados, que precisa se relacionar com pessoas muito inteligentes. Então ele tinha todo esse constrangimento. Então mais uma vez, quando ele descobriu que eu trabalhava com as técnicas sem enxertos, lógico, ele fez o tratamento comigo e olha só que legal. A gente resolveu o caso do Valdecir, na verdade a gente fez superior e inferior, a gente aguardou um pouquinho mais, o caso dele demorou aí 12, 15 dias, mas sem qualquer tipo de enxerto ósseo, né? E aí o Valdecir realmente, a mudança aqui é radical, né? Até hoje, né, depois de muitos anos tratando esses pacientes, ainda assim a gente se surpreende, né? Porque a gente não muda só o sorriso, a gente muda tudo, muda o rosto, e muda principalmente até a personalidade, às vezes, do paciente, né? Muda a autoestima, a pessoa muda de vida, né? A pessoa muda de vida realmente. O que é muito importante que você saiba, essas técnicas de ancoragem, elas não servem apenas para o dentista que já tem sucesso, né? Não é só uma técnica que só o Salomão executa. É uma técnica, eu sempre digo, né? É uma técnica que ela abrange todas as classes sociais, né? É uma técnica que se você tem uma clínica sofisticada, se você tem uma clínica de luxo, você vai conseguir oferecer esse tratamento para os seus pacientes, porque a técnica All-on-4, as técnicas de ancoragem, né, o approach palatino, todas essas técnicas elas são muito elegantes, elas são técnicas refinadas e são técnicas resolutivas. O seu paciente, como o Valdecir, que é um tratamento, que é um paciente classe A, digamos assim, ele quis o melhor e ele recebeu o melhor. Então, se você tem uma clínica de luxo, você vai conseguir atender muito bem esses pacientes. Agora, se você está começando na sua profissão, ou independente disso, você trabalha numa região bem no interior, você tem só lá o seu consultório, a sua cadeira lá que você trabalha, e de repente você atende um público de uma classe um pouco mais baixa, não tem problema. Esse aqui é o público que você vai resolver casos como a Elaine, por exemplo. Você vai ter um lucro, você vai ter pacientes que vão lhe pagar por esse tratamento, mas você não vai precisar cobrar muito. Então, as técnicas de ancoragem, elas abrangem todas as classes sociais. E você? Se você tem uma clínica de luxo, ou se você está crescendo, ou se você está no começo e de repente você, com todo o custo ali, você botou a sua primeira cadeira, tudo isso, independente de sua condição atual, você vai conseguir alavancar realmente o seu crescimento, inclusive financeiro, né? Porque como eu falei, você está ajudando muita gente que precisa e são pessoas que estão dispostas a pagar. Deu para entender? Então, vamos lá. 30 milhões de pessoas que estão buscando o tratamento, mas eles não buscam mais o tratamento, né? Eles não vão mais nos dentistas que trabalham só com enxertos. Eles já vão direcionados para aquele colega que trabalha sem enxerto. Então, se você, lá na sua clínica de luxo ou no seu consultório pequenininho, você começa a divulgar que você trabalha com técnicas sem enxertos, né? Você faz o caso lá da paciente Maria. A Maria, lógico, ela vai divulgar para os parentes, vai divulgar para os primos, vai divulgar para os amigos, para as amigas. Então, inclusive hoje, o boca a boca desse tipo de tratamento é muito enfático, né? As pessoas elas fazem questão. Até porque você pensa, a Roseli, o caso da Roseli, ela tá desde os 12 anos com aquele sorriso. Aí de repente eu fiz os dentes fixos para ela. Todas as pessoas do círculo de amizade da Roseli vão perguntar aonde que você fez esse tratamento? Quanto tempo demorou? E ela bate no peito e ela fala, não, eu fiz com o Dr. Salomão e demorou 1 semana e foi sem enxerto. Então olha só, a beleza em termos até de negócio, né? Um negócio que se expande de forma muito rápida. E aí, mais uma vez, só lembrando que todo esse pessoal aqui, né? Todo esse pessoal edêntulo, todo esse pessoal desdentado, né? Sem nenhum dente na boca, quando eles querem o tratamento, eles têm acesso à internet e eles vão escrever lá implantes sem enxertos. E aí, se você é um desses profissionais que trabalha sem enxertos, você vai ser procurado por eles. E se você não trabalha sem enxertos, então você vai cada vez agora ficando mais para trás. Então essa semana é uma semana de alerta, né? É uma semana de alerta. Eu quero que você venha comigo e entenda tudo isso que eu estou falando, a importância de você trabalhar com essas técnicas. E certamente eu não estaria aqui se eu não vivenciasse isso todos os dias há muitos anos na minha clínica. Por quê? Porque eu me sinto seguro, porque eu estudei muito, eu li muito,
Eu li quase todos os artigos que existem de ancoragem. E como eu falei, são 25 anos já de publicações sobre as técnicas de ancoragem. E agora aqui a gente tem o motivo, né? O motivo técnico que faz com que a gente aprenda as técnicas sem enxertos. Eu quero mostrar para você agora a diferença entre fazer enxerto e usar a técnica de ancoragem. Então eu vou mostrar alguns slides aqui bem legais. Quem criou esses slides foi um grande amigo meu, o Fernando Giovanella, todos os créditos a ele. E eu tomo a liberdade de usar esses slides, essas imagens. Olha só que legal. Então o que a gente tem de possibilidade de tratamento hoje em dia? A gente tem as técnicas com enxertos ósseos, tá? Então vamos lá, vamos pegar um caso de maxila aqui, um caso que a gente está acostumado a ver no nosso dia a dia aqui, ó, seio maxilar, e primeira opção de tratamento que eu aprendi lá na minha especialização. Primeira opção que a gente tem é fazer o enxerto ósseo, um enxerto ósseo em seio maxilar. Lembrando, pessoal, que eu estou aqui nessa semana, né, semana do workshop All on 4 da carga imediata. Essa semana não é uma semana só para quem já é implantodontista, para quem já trabalha com as técnicas avançadas. Essa técnica também, essa semana é uma semana para quem fez um curso básico de implante e é uma semana para quem nunca fez nenhum implante ainda no paciente. Mas eu já estou aqui, ó, eu quero que você tenha essa visão de longo prazo. Você que é aluno de odontologia, você que pretende crescer profissionalmente, tem paixão pela profissão assim como eu tenho e assim como muitos colegas têm, você que quer crescer e você sabe que você vai partir para a parte cirúrgica ou para a parte da implantodontia, então desde já eu quero que você entenda essas técnicas, porque quando você for procurar o seu curso de especialização, quando você for procurar os seus cursos, você já vai ser direcionado para aquele que vai te ensinar essas técnicas, tá bom? Então vamos lá. O que a gente aprende no começo? Que a gente tem que fazer enxerto em seio maxilar e a gente vai aguardar a incorporação óssea, né? A gente vai aguardar aí basicamente 6 meses para que esse enxerto aqui ele fique incorporado dentro do osso. Então, o paciente durante esse período ele usa uma prótese provisória móvel de colocar e tirar, ok? Aí passou 6 meses, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar 6 implantes, um implante dentro do osso enxertado, e aí a gente sabe que a gente não pode fazer carga imediata dentro de osso enxertado. Então nós vamos aguardar mais 6 meses. E o paciente vai ficar mais 6 meses usando a prótese móvel, a dentadura. Vocês estão imaginando o Valdecir passar por toda essa situação, aquele meu paciente, que tem um alto valor lá numa empresa multinacional? Jamais o Valdecir iria passar por isso. Mas vamos lá. São técnicas previsíveis e aqui eu preciso realmente fazer um adendo, né? Pessoal, em nenhum momento dessa semana aqui vocês vão me ver falar mal dos enxertos ósseos, tá? Então isso aqui é muito importante. Eu realmente, na minha especialização de implante, no mestrado e no doutorado, a minha monografia, a minha dissertação e a minha tese foram relacionadas a enxertos em seio maxilar. E eu sei o quanto essas técnicas são previsíveis. As técnicas de enxerto são altamente previsíveis. Eu não estou falando aqui que elas não dão certo. Elas dão certo. Algumas sim, outras não. Mas a maioria é muito previsível. Só que o que eu venho apresentar aqui não é falar mal delas. É dizer que existem técnicas que a gente pode evitar esses enxertos e que no meu ponto de vista, de tudo que eu estudei e de tudo que eu pratiquei até hoje, me mostram que existem técnicas mais previsíveis ainda do que os enxertos ósseos, que são as técnicas de ancoragem. Então que fique bem claro, essa semana o Salomão não é o cara que fala mal de enxerto, ok? Eu só vou te apresentar técnicas que no meu ponto de vista são melhores que os enxertos. Então vamos lá. Colocou os implantes e aí usou a prótese, né? Fez a prótese fixa, fez o protocolo lá, como você gosta de chamar. E aí então, olha que interessante, enxerto em seio maxilar, aguardou 6 meses depois que fez o enxerto. Colocou o implante, aguardou mais 6 meses que fez o implante. Lembrando que tem uma terceira cirurgia ainda, que é a reabertura. E que você sabe que tem reaberturas que não são tão simples, né? Se você já fez bastante reabertura de casos totais, você sabe que tem algumas que o pós-operatório, muitas vezes é pior até do que o pós-operatório do implante que você fez. Então a gente tem que considerar a reabertura como uma terceira cirurgia. E depois você faz a prótese. Então você tem 3 cirurgias aqui, né? A do enxerto, a do implante e da reabertura, mais de 1 ano de tratamento, geralmente 1 ano e meio no mínimo, uma prótese móvel provisória que o paciente vai utilizar durante todo esse período. Então você que já trabalha com a implantodontia, você sabe muito bem disso. Mas eu estou aqui indo no passo a passo e eu quero pedir licença para você que já tem muita experiência na implantodontia, quero pedir licença porque a gente está com muita gente aqui que está começando. Então eu sou obrigado a mostrar que existe essa realidade e existe outra realidade, que é a realidade da ancoragem óssea, onde a gente não vai fazer enxerto, a gente não vai utilizar esse osso aqui
que é um osso de baixíssima qualidade, o osso da região posterior da maxila. A gente vai usar esse osso, essa região nobre aqui, ó. Essa região é a região mais nobre que a gente tem na nossa maxila, que já é um osso mais frágil. E a gente vai utilizar as técnicas de ancoragem óssea, a gente vai inclinar implantes posteriores, a gente vai aprender essa semana a desviar do seio maxilar, a colocar o implante nesse osso mais nobre da maxila, que é a região de pilar canino. A gente vai a gente vai aprender a aproveitar a altura óssea existente e trabalhar ainda com o approach palatino para colocar o implante em osso, naquele osso nobre que é a região mais palatina. Então, essa técnicas de ancoragem, essa aqui especificamente, uma das técnicas de ancoragem que a gente vai aprender, que é a técnica All on 4, que é o nosso foco principal essa semana, né? O workshop All on 4 da carga imediata, é uma técnica onde vai nos permitir a carga imediata em muitas situações. Por quê? Porque a gente trabalha uma região de osso nobre, como eu venho falando para vocês. Então olha a beleza da técnica All on 4. Duas grandes vantagens. A primeira delas é que a gente evita o enxerto, desviando do seio maxilar, e a gente vai colocar esse implante no osso nobre da maxila, aproveitando toda a altura óssea existente e conseguindo, consequentemente, a carga imediata. E tem técnicas para isso. E a gente vai discutir bastante isso essa semana. Tem técnicas para a gente realizar a carga imediata. E aí, então, essa técnica vai nos proporcionar colocar os implantes, colocar os mini pilares, fazer a transferência e o paciente vai fazer uma única cirurgia e vai receber a prótese aqui em poucos dias. Pode ser em 7 dias, pode ser em 3 dias e pode ser até no mesmo dia, né? Muitas vezes, muitos profissionais gostam de colocar prótese provisória no mesmo dia. Então, o que a gente vai ver essa semana são técnicas sem enxertos, técnicas de ancoragem e, como eu falei, tudo que eu mostrar é imagem minha aqui da minha clínica. Então, olha só que interessante essas imagens aqui, imagem de casos clínicos meus, todos realizados em carga imediata. Olha só que legal, casos de hexágono externo, casos de conexões internas, independente da conexão que você usa, os casos são todos muito semelhantes. É colocar 2 implantes na região anterior, colocar 2 implantes inclinados na região posterior, mini pilares, para que a gente consiga um paralelismo protético e assim consiga resolução dos casos em poucos dias. Todos esses casos aqui foram realizados em carga imediata. Essas imagens cirúrgicas são minhas, da minha clínica, que eu já tenho o hábito de registrar esses casos clínicos há muitos anos, né? Para você saber, eu tenho o hábito de filmar todos os casos clínicos que eu executo hoje em dia na minha clínica. Eu filmo esses casos, eu filmo em alta definição e eu tenho um estúdio que eu faço a edição do passo a passo cirúrgico protético. Então, eu garanto para você que você vai conseguir evitar os enxertos ósseos. Essa é a proposta nossa dessa semana toda, você evitar enxertos ósseos. E aí, você vai começar a reabilitar os seus pacientes dessa forma. A gente vai falar muito também sobre a parte protética, né? Sobre a parte do cantilever, o que é possível, o que não é possível. Então, todas essas objeções, todas essas dúvidas, a gente vai tirando essa semana, tá bom? E eu espero que você reabilite seus pacientes assim, evitando os enxertos. Ó, todos os pacientes, 4 implantes inclinados, depois as radiografias periapicais mostrando o tangenciamento do seio maxilar. Então são todos detalhes cirúrgicos que a gente vai ver muito bem essa semana para que você possa imediatamente já replicar no seu paciente. Então essas são técnicas replicáveis, né? Na nossa próxima aula você vai entender que eu não sou o mestre da cirurgia sem enxertos. Eu tenho muitos colegas, tenho muitos alunos, tenho muitos amigos que fazem essas técnicas como eu faço, porque elas são técnicas replicáveis. Eu garanto para você que se eu posso, você pode também. Talvez a única diferença é que eu já tenha treinado mais, já tenha feito muitos. Então hoje eu estou aqui também nessa condição de professor, de querer passar esse conhecimento e eu posso afirmar para você categoricamente, se eu posso, você pode também. E olha que essa técnica aqui, ela não é uma técnica só para quem é implantodontista não, tá? Eu tenho muitos alunos, muitos colegas que fizeram um curso básico de implantodontia, mas que já têm essa habilidade, têm essa paixão e conseguem resultados com excelência nas técnicas de ancoragem, tá bom? E por outro lado, tem muito especialista em implantodontia que não se interessa muito e não tem problema, tá tudo bem. Como eu falei, as técnicas de enxerto estão aí, elas também existem e tá tudo ok. Então vamos lá, olha só que legal. É isso aqui que a gente faz com as técnicas de ancoragem, são tratamentos menos invasivos. Aqui não teve enxerto, a gente simplesmente regularizou o rebordo ósseo, só regularizou o rebordo para dar espaço para o laboratório trabalhar. E é uma implantodontia que a gente coloca os implantes
no osso bom do paciente, no osso nativo, e a gente evita colocar implante em alvéolo de extração. Isso a gente vai ver essa semana também. Essas técnicas são muito previsíveis porque a gente evita os alvéolos de extração. Por isso a importância de entender as técnicas, inclusive de regularização óssea. A gente vai avançar bastante nessas técnicas. E aí, olha só essa imagem aqui. Estão vendo essa imagem aqui? Essa é uma imagem clássica de todos os casos que você vai realizar a técnica On4. Então esse caso aqui não é um caso único, isso não é um resultado único. Todos os casos que eu vou mostrar para vocês vão ver vários essa semana, você vai ver esse resultado de pós-operatório. Então, pós-operatório com gengiva muito estável, implante ósseo integrado, longevidade, previsibilidade. Essas são duas palavras que eu gosto muito. Me interessa muito essas duas palavras, longevidade e previsibilidade. Porque como eu falei para você, a coisa que eu mais prezo na minha vida é à noite botar a cabeça no travesseiro, dormir em paz, dormir tranquilo, tá bom? Então, com certeza, eu quero te trazer essa semana, além de tudo que eu vou te mostrar, eu quero te trazer tranquilidade, né? Tranquilidade, coisa que a gente não consegue muitas vezes com as enxertias, com os casos complexos, com os problemas a serem resolvidos. Então a gente vai discutir essa semana uma vida mais simples. A gente quer uma vida simples, não quer? Eu quero uma vida simples. Eu gosto de simplicidade, né? Dizem que o último estágio de sofisticação é a simplicidade. É isso que eu busco. E as técnicas de ancoragem, elas nos dão essa simplicidade, essa leveza. E é isso que a gente quer para a nossa vida. É isso que eu tenho, é isso que essas técnicas têm proporcionado na minha vida. Uma vida mais leve, uma vida que eu não preciso me matar de trabalhar, uma vida que eu trabalho menos, eu ganho mais, eu cresço financeiramente, eu realizo meus sonhos, realizando os sonhos dos pacientes. Olha só que legal. É isso que a gente vai conseguir essa semana aqui. Olha só que legal. A Marlete é uma paciente muito querida e às vezes eu até me emociono. Me emocionei mesmo. E olha só que legal, né? Os pacientes como a Marlete, por exemplo, os pacientes queridos que me permitem mostrar as imagens, né? Marlete, um paciente que estava há anos também usando prótese total em cima, tinha só 3, 4 dentes embaixo que a gente teve que extrair. A gente fez o caso dela reabilitado em 10, 12 dias. Ela já estava com os dentes fixos. Não trouxe a imagem dela antes, mas durante essa semana eu vou mostrar vários casos de pacientes de antes e depois, porque eles me permitiram isso. Como eu falei, eu viro amigo de todos os meus pacientes, eles fazem questão de deixar que eu mostre as imagens. Então, o caso da Marlete aqui, ó, a gente usou 4 implantes, esses implantes de conexão interna, um caso que a gente fez o approach palatino, algumas roscas expostas, pós-operatório de 6 meses, esse é o que é o normal, e a Marlete sorrindo, então é isso que a gente tem conseguido, né? Então é isso que eu espero que você entenda essa semana, o que você vai ser capaz de fazer pelos seus pacientes. Olha só, caso muito complexo dessa paciente aqui, periodontite muito agressiva, tinha o sonho também de ter um sorriso um pouco mais bonito. Vou tentar mostrar essa imagem dela antes, no decorrer dessa semana, para vocês verem a diferença gritante, absurda. Olha só, Marlete, caso complexo, várias roscas expostas, né? Depois a gente colocou o osso autógeno aqui, mas a técnica é essa, rosca exposta por palatino é permitido ao pós-operatório. Não tem gengiva mais linda do que essa. E a gente tem que aprender a usar todo o potencial do tecido palatino, o potencial que vai cobrir todas essas roscas expostas. Rosca exposta, eu vou falar para vocês essa semana, não é fator predisponente da doença periodontal. Não precisa se preocupar, rosca exposta por palatino pode. E essa é a beleza dos casos avançados que a gente consegue resolver, tá bom? Essa aqui, o paciente também, olha só que legal, caso que eu vou mostrar para vocês essa semana, né? Acho que lá na terceira aula, vou falar um pouquinho na aula que vem já sobre isso, que hoje a gente consegue resolver muitos casos que no passado só resolvia com implante zigomático ou enxerto. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou adepto das técnicas dos implantes zigomáticos há muitos anos, né? Então não é o nosso foco desse workshop. Esse workshop, que é o All-on-4 da carga imediata, eu vou querer que você resolva 80% de todos os casos. É claro que vai chegar um determinado nível que ou você vai fazer enxerto que eu não faço, ou você vai para o implante zigomático, que é uma técnica altamente previsível. Eu faço implante zigomático há muitos anos que eu reabilito os meus pacientes em carga imediata com os zigomáticos, mas hoje tem muitos casos que no passado eu fiz zigomático e não precisa mais. Quando você não tem osso em região de primeiro premolar, que você está perdido, não sabe o que fazer, vai ter que encaminhar o paciente, não. Você fica com o caso para você. E aí eu vou te mostrar que existe a técnica do approach palatino posterior extenso, quando você evita o zigomático e coloca o implante totalmente dentro do osso, em região de pilar canino, consegue a carga imediata e, olha só,
olha só o tecido 6 meses. É isso aqui. Rosca exposta por palatina não tem problema. Eu vou te mostrar muito bem essa semana como fazer essa técnica, tá bom? Essa outra paciente também, a Terezinha, olha só que interessante. A Terezinha, a gente colocou 4 implantes, forma simples, forma rápida, forma prática. Um caso antigo, olha só que legal. Implante de hexágono externo, não tem problema. Não importa a conexão, não importa o implante que você usa. Implante de hexágono externo, pós-operatório de 6 meses, o sorriso da Terezinha. Lá durante as aulas, durante a semana, eu mostro como é que a Terezinha estava antes também, tá bom? Então, ó, o Valdecir, mais uma vez, nosso grande Valdecir, onde a gente tirou ele do enxerto ósseo, olha só a maxila do Valdecir. Tiramos ele do enxerto ósseo, o Valdecir teve os dentes. Então, muitas radiografias mostrando um padrão de imagens, né? Um padrão, olha só, desviando do seio. Existem técnicas para desviar do seio e não entrar dentro dele. Aproveitamento da altura óssea existente. Casos muito semelhantes. Vocês percebem que é um padrão? Quando o paciente chega aqui na minha clínica, eu começo a mostrar padrões de tratamento. Ele fala, doutor, são todos muito parecidos. Doutor, pega e deixa o implante tortinho de trás, os pacientes falam. É a beleza da técnica de inclinar implante. Tem muito colega que tem medo de inclinar implante e não tem problema. Eu já tive. Eu não estou vindo aqui essa semana para falar para você que eu sou o super-herói. Eu vim falar para você como que eu tô hoje em dia, mas eu já passei por todo o processo. Eu já passei pela curva de aprendizagem. Eu já tive medo de instalar implante. Eu já tive medo de inclinar implante. Já tive medo do seio maxilar. Eu já tive medo de deixar só 4 implantes. Teve vários casos meus, eu vou mostrar para vocês, que eu colocava um 5º implante, mas deixava ele submerso lá dentro do osso, esperando se algum dia eu tivesse algum problema nos 4 implantes que eu tinha instalado, e eu nunca tive. Eu nunca utilizei aquele 5º implante que ficou guardado. Por quê? Porque é muito difícil perder implante na técnica 1-4. É muito difícil perder o 4º implante. E eu vou mostrar para você muitos casos essa semana que você vai entender que mesmo se você quisesse colocar 6 implantes, você não ia conseguir. Vou te explicar isso muito bem explicado, porque quando a gente usa as técnicas de inclinar os implantes posteriores e a gente aproveita toda a altura óssea existente e obedece a angulação da projeção da parede anterior do seio, a gente vai perceber que se a gente fizer isso com exatidão, com perfeição, a gente não vai ter espaço para o 5º e para o 6º implante. Então essa semana me aguarda, vou mostrar muitos casos que você vai ver e você vai falar assim, ó, realmente, Salomão, não dava para colocar 6, mas 4 dá. Tá bom? Esse é o meu dia a dia clínico, é isso aqui que eu espero que aconteça com você no decorrer da sua carreira. Então a gente tem um objetivo essa semana, que é o workshop All on 4 da carga imediata, vai te levar a entender a importância dessas técnicas que, como eu falei, muitos anos já consolidadas na literatura científica. Agora olha só que interessante que eu quero te falar. As empresas de implante que a gente trabalha, a Nobel, a Sim, a Straumann, né, o Dent, Intralock, independente delas, todas elas estão muito alinhadas àquilo que está acontecendo no mercado. Elas sabem da existência das técnicas de ancoragem óssea, porque, lógico, elas querem vender, elas precisam prosperar essas empresas. Então, elas precisam estar andando alinhadas com aquilo que existe de mais atual no mercado, no mundo da ciência, aliás. Então, olha que interessante. A Nobel, por exemplo, é uma das precursoras da técnica All on 4 no mundo. Ela detém a patente do All on 4 Treatment. Ela que começou com essa história toda junto lá com o Paulo Maló, com as técnicas de ancoragem. É uma empresa respeitadíssima. A própria Straumann, por exemplo, a Straumann, que foi uma empresa que sempre teve como princípio o tratamento de superfície, né? Sempre apostou muito no tratamento de superfície, tanto que detém essa tecnologia muito avançada hoje em dia, uma das melhores do mundo. A Straumann também se rendeu às técnicas de ancoragem, relutou muitos anos em apostar na carga imediata, mas decidiu apostar na carga imediata e olha só, a própria Straumann hoje em dia também recomenda o uso de 4 implantes em maxila com os implantes posteriores inclinados. Então você vê uma das duas das maiores empresas do mundo, Nobel e Straumann, indicando o uso de 4 implantes em maxila com os posteriores inclinados. A própria Neodent, a nossa empresa nacional aqui, Neodent, também trabalhando muito com 4 implantes em maxila com os posteriores inclinados. Inclusive a própria Neodent lançou agora recentemente a linha Long, que é uma linha de implantes com 20, 22, 25 milímetros de comprimento. E por quê? Porque ela sabe que o dentista que estuda, o dentista que entende que existem as técnicas de ancoragem, ela sabe que esse dentista cada vez vai inclinar mais implante. E ela precisa criar implante, ela precisou desenvolver implante para o dentista inclinar esse implante.
E olha que interessante, junto com tudo isso, a Neodent criou agora mini pilares de 45 graus, porque ela sabe que o dentista, inclinando cada vez mais o implante posterior para fugir do seio maxilar, vai precisar de mini pilar cada vez mais angulado, como são os mini pilares de 45 graus. Então, é muita ciência e mercado juntos. Então, como eu sempre digo, até as empresas já sabem disso, os pacientes sabem disso, as empresas sabem disso, e aí então eu tenho obrigação que você, essa semana, também entenda isso, que as técnicas de ancoragem estão aí para resolver o problema dos nossos pacientes. Então, as técnicas de ancoragem são técnicas resolutivas, por isso que elas fazem tanto sucesso hoje em dia entre os profissionais no Brasil e no mundo todo, porque são técnicas que resolvem, né? A gente resolve os sonhos dos pacientes. Então, também quero deixar muito claro, né, que essas técnicas você não vai aprender em curso de especialização, tá? Isso aqui é muito importante que você entenda. 95% das especializações do Brasil hoje em dia não ensinam as técnicas de ancoragem, tá bom? Quando eu fiz a minha especialização, eu não aprendi essas técnicas de ancoragem, eu não aprendi, por exemplo, a técnica On4, e eu sei muito bem, eu convivo muito no ambiente acadêmico, no ambiente de cursos, e eu sei que ainda 95% das especializações não ensinam as técnicas de ancoragem. E isso é muito perigoso, porque você que está me assistindo, que quer crescer profissionalmente, que tem o sonho de vida de realizar uma especialização, imagina se você cai numa especialização que você não vai aprender isso. Então você vai ficar 2 anos e meio numa especialização, vai aprender um monte de enxerto e vai sair sem entender as técnicas de ancoragem. Olha o perigo disso. Agora, é importante aprender as técnicas com enxertos? Eu sempre digo, é importante. A gente está numa especialização para isso. Agora, também o ideal seria que se você aprendesse as técnicas de enxerto, mas também você tivesse aí pelo menos 1 ano aprendendo também as técnicas sem enxertos nas reabilitações totais. E deixando bem claro, né? A gente está aqui essa semana no nosso workshop All on 4 da carga imediata falando sobre reabilitações totais. Eu tenho consciência da importância dos enxertos em casos unitários e parciais. Claro que eu tenho essa consciência, mas a nossa proposta é a reabilitação de pacientes edêntulos, casos totais, e aí sim eu acredito na implantodontia sem enxertos para esses casos. E aí então eu quero te mostrar mais uma vez, olha só, lembra quando eu mostrei no começo da nossa aula o meu primeiro caso de carga imediata, que eu aprendi lá na minha especialização? Então, ó, filosofia aqui que eu aprendi é quanto mais implante melhor. O paciente nunca pôde higienizar, eu não aproveitei toda a altura óssea existente, o meu objetivo não era tangenciar também o seio maxilar, eu não regularizei o osso, eu não regularizei o rebordo, eu fiz uma gengiva côncava, então foi um grupo de erros que poderia ter feito com que a estética do paciente, o nível de higiene fosse muito superior a isso que aconteceu. Isso as técnicas de ancoragem propiciam também, porque basicamente a gente vai trabalhar com o conceito de menos implantes, então é uma odontologia, é uma implantodontia muito mais eficaz, porque essa filosofia aqui minha do passado é uma filosofia que você colocava o máximo possível e aí você pensava assim, não, eu vou colocar muitos implantes. Se eu perder 1 ou 2, não tem problema. Olha só, a gente fazia um tratamento até imaginando que já ia perder algum implante. Hoje em dia não. A gente coloca 4 implantes, esses implantes são aproveitando toda a altura óssea existente, diâmetro adequado, utilizando todos os conceitos para que a gente alcance a carga imediata. Porque olha só, a carga imediata, eu afirmo para você, ela não depende só da qualidade óssea do paciente. Também. Mas ela vai depender muito de procedimentos a serem realizados para que a gente alcance essa carga imediata. Subinstrumentação, aproveitamento de toda a altura óssea existente, approach palatino, travamento em osso cortical, tudo isso a gente vai ver essa semana, tá bom? Para que a gente possa sair disso aqui, ó, sair desse paradigma, né? Esse paradigma de quanto mais implante melhor. E aí, novos conceitos que a gente vai aprender, né? A gente vai aprender novos conceitos, a gente vai aprender o approach palatino, a gente vai aprender a inclinação de implante, a gente vai aprender a tangenciar o seio maxilar, importância do torque, como conseguir o torque ideal para carga imediata, tanto que no nosso workshop tem isso no nosso nome, né? Workshop All on 4 da carga imediata, isso a gente consegue com torque alto, mas como que a gente busca o torque alto num paciente que tem osso de baixa qualidade? Buscando esses procedimentos que vão levar ao torque. E existem procedimentos muito eficazes, precisão cirúrgica, posição de trabalho, tudo isso a gente vai ver essa semana. Como eu sempre digo, muitos colegas falam, Salomão, mas são só 4 implantes. Não, não são só 4 implantes. São cirurgias que você vai demorar mais para colocar 4 implantes
do que você demoraria para colocar 6 implantes, porque agora você vai ser preciso, você vai ser cirúrgico, literalmente, você vai ser milimétrico. Então eu vou te ensinar técnicas precisas. E elas são técnicas precisas, são técnicas que você precisa desenvolver uma habilidade, e todo mundo pode, como eu falei, se eu posso, você pode. E são técnicas que vão te gerar muita satisfação clínica, porque você vai executar procedimentos que ainda poucas pessoas no Brasil executam, poucos colegas executam no Brasil. Você vai reabilitar o seu paciente de uma forma que pouca gente reabilita, e aí, como eu falei, você ainda vai ser muito bem pago por isso. Olha só, né? A gente é muito bem pago por amar o que faz. E aí, você vai amar tudo isso, e como eu sempre digo, né? Vai amar tudo isso, ainda vai ser muito bem pago por isso. E aí, sou obrigado a te falar que sim, é para você. Eu quero te mostrar nessa segunda aula, na próxima aula, o que eu vou te mostrar? Eu vou te mostrar que é para você também. Como eu falei, eu não tenho habilidades especiais, eu não nasci superdotado de fazer cirurgias maravilhosamente bem, que ninguém faz. Sou como você, só que eu treinei mais. Então estou aqui para lhe passar isso que eu falei, mas pode garantir, você também pode. E como eu sempre sou bem enfático em afirmar, não precisa ser especialista em implantodontia, não precisa realmente ter uma habilidade absurda e de repente ter muitos anos de informação. O dentista que muitas vezes fez um curso de implante, ele já é capaz de replicar nos seus próprios pacientes aquilo que eu ensino. E também aquele dentista que está aqui comigo hoje, né? Está na faculdade ainda, nunca fez um curso de implante. É legal você ficar comigo nessa semana, porque eu vou te apresentar uma técnica, vou te apresentar a técnica A14 e outras técnicas de ancoragem para você desde já entender que quando você for buscar um curso, você já vai buscar esse tipo de curso que vai te ensinar isso, para você não perder tempo na sua vida. Não adianta você ficar estudando 5, 10 anos na implantodontia e não ver essas técnicas. Aí um dia você pensa, nossa, quanto tempo que eu perdi. E eu te garanto que eu recebo essa mensagem, esse tipo de mensagem lá pelo direct do Instagram todos os dias, tá? O pessoal, Salomão, eu não aprendi isso, queria aprender com você. E muitas vezes eu tô com gente lá, gente já que já desponta no Brasil como grandes cirurgiões, e eles falam para mim. E eu respeito muito eles, que eles têm essa humildade de falar, Salomão, eu tô formado há muitos anos, eu dou aula, eu ministro aulas, mas eu não aprendi isso. Você que pode me ensinar? Muito legal isso. Então, como eu sempre digo, são técnicas replicáveis. Se eu posso, você pode. Olha só, depoimento de um aluno aqui, de um colega, que ele vem fazendo já na clínica dele há muitos anos, já trabalhando de forma quase que exclusiva com as reabilitações de casos totais. Olá, colegas, tudo bem com vocês? Me chamo Eduardo e eu quero falar para vocês sobre a minha experiência a partir do momento que eu comecei a trabalhar com técnicas cirúrgicas sem enxertos ósseos, utilizando a técnica A14. Então o que eu posso dizer é que a partir do momento que eu comecei a trabalhar com essa técnica, eu parei de perder pacientes. Quando eu falava com o meu paciente que ele teria que guardar 4, 6 meses, de formação de osso, nesse tempo eu iria usar prótese provisória, o paciente às vezes ficava indeciso, não sei se eu faço agora, mas a partir do momento que eu comecei a utilizar essa técnica onde eu não utilizo enxerto ósseo, aumentou exponencialmente o meu número de conversões. Consequentemente, esse paciente ele fica mais feliz, e ele fica super satisfeito de ter sua próxima semana e ele indica mais pacientes. É uma técnica extremamente segura, super confiável, há mais de 20 anos de estudos, você terá um grande diferencial em sua clínica e com certeza você irá aumentar o seu número de conversões. E esse paciente que você perdia ao falar que você teria que esperar 6 meses, a partir desse momento você não irá perder mais. Nossa próxima aula vai ser uma aula muito especial, onde a gente vai aprender os pilares da técnica A14. É isso que eu quero que você saiba. Próxima aula, a gente vai entrar agora já um pouquinho mais na parte técnica, na parte cirúrgica, na parte protética, sobre os pilares da técnica A14. Você vai entender agora o passo a passo, onde a gente vai construindo uma cadeia de procedimentos, ali, de conhecimento, para você entender que existe o passo a passo. Eu estou há tantos anos já nessa área que eu criei até o meu próprio passo a passo. E como eu sempre falo, que eu gosto na vida, você já sabe, é de simplicidade. Eu gosto daquilo que é simples, eu gosto daquilo que é leve, eu gosto daquilo que é fácil transmitir o conhecimento. Agora, uma coisa muito importante, as técnicas de ancoragem, eu preciso que você saiba disso. Elas não são técnicas fáceis, elas são técnicas simples. Então, as técnicas de ancoragem, elas precisam de uma curva de aprendizagem, elas precisam que a pessoa realmente estude e busque esse conhecimento de forma bastante séria, bastante responsável. Quando você começa a executar esses casos, você vai perceber que cada vez mais a sua vida vai ficando mais simples, as suas cirurgias vão ficando mais simples, mas realmente elas não são técnicas fáceis, elas precisam realmente que a pessoa demande uma energia para aprender. E eu estou aqui para isso, para transformar esse seu conhecimento num conhecimento leve, num conhecimento sem estresse,
sem angústia, sem perda de implante. Conhecimento que você vai executar e vai também fazer aquilo que eu faço, tá bom? Então, próxima aula, os pilares da técnica All-on-4 e deixar bem claro também, mais uma vez, que essa técnica, a técnica All-on-4 e outras técnicas de ancoragem, elas vão ser feitas para você também, foram feitas para você, né? Se eu posso, você pode. Eu gosto muito desse bordão, né? Eu gosto muito de deixar bem claro que são técnicas replicáveis, não são técnicas que funcionam na mão de uma única pessoa. Então, pessoal, quero encontrar vocês agora na próxima aula, na segunda aula. Mas primeiro eu quero agradecer que você está aqui comigo, né? Que você pegou o seu tempo lá, que você podia estar fazendo outra coisa, você está aqui buscando conhecimento. Acho que a diferenciação profissional começa aí. Né? Você está tendo o interesse de estar aqui, vindo aqui aprender, de repente até uma coisa nova para você, e você podia estar fazendo uma coisa lá, podia estar no seu lazer, podia estar com a sua família. Então eu te agradeço por você estar aqui. Você já é um profissional diferenciado no meu ponto de vista por causa disso. E eu estou muito satisfeito aqui que a gente está criando um senso de comunidade, né? A gente já tem muitas pessoas no Brasil, eu tenho muitos colegas, muitos alunos, onde a gente cria esse senso de comunidade de trabalhar sem enxertos. E um vai apoiando o outro, porque no começo muitas vezes não é fácil. E às vezes a gente tem colegas que estão no mesmo barco, digamos assim, a gente vai aprendendo de forma mais leve, mais suave, mais tranquila, que é a minha filosofia de ensino, né? Filosofia de ensino leve. Então eu quero te agradecer muito por você estar aqui e quero pedir para você deixar o seu comentário aqui embaixo. Deixa um comentário aqui embaixo se você gostou dessa primeira aula, se você gostou do que eu falei, se você está interessado e se você realmente quer aprender. Deixa um comentário, eu leio todos eles, tá? Eu leio todos eles, respondo todos eles. Eu faço questão de me aproximar dos colegas, faço questão de me aproximar das pessoas. Tamanha é a minha paixão pela implantodontia, clinicamente aqui na minha clínica operando, mas também dando aula, transmitindo conhecimento, fazendo isso que eu estou fazendo aqui agora. Não sei se vocês percebem, mas eu faço isso com prazer. É uma coisa que eu me dedico e que eu gosto, realmente eu gosto do que eu faço. Então, muito obrigado pela presença de você, tá bom? Deixa um comentário aqui e com certeza eu te espero na nossa segunda aula. Eu vou falar sobre os pilares da técnica All-on-4. Vou mostrar o quanto que você também pode executar essas técnicas. Para finalizar, quero falar aqui uma frase do grande mestre Branemark que resume muito do que a gente falou aqui hoje. Se a Mãe Natureza nos presenteou com um tipo de osso denso que nos proporciona uma ótima ancoragem, por que buscá-lo em outros sítios por métodos mais invasivos? Grande abraço!